Então vamos lá, pessoal. Boa tarde aí, já está gravando agora. Seguinte, a gente terminou nossa última aula de grafo fazendo um resuminho, né, do que é grafo aí. E eu vou começar essa aula aqui voltando naquele resumo. Então, seguinte, o que é grafo? É uma estrutura de dados que a gente usa para representar relações. Tá? Então, quais são as relações? Isso aí é do problema que você está querendo mapear. Tá? Então, por exemplo, pode ser relação de conexão de uma rua com outra, pode ser relação entre pessoas, pode ser existência de um link de conexão entre dois dispositivos. Tá? Então, assim, um grafo ele serve para representar relações. Né? Quais são esses tipos de relação? Aí depende realmente do problema que você está mapeando. Mas o importante é o seguinte, o que é um grafo? É um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Tá bom? Então, um grafo é isso, conjunto de vértices e conjunto de arestas. O que é aresta? É o que conecta dois vértices. Tá? E aí, só para a gente voltar aqui um pouquinho, se o grafo ele conecta, se as arestas que conectam os vértices não tiver aresta paralela, nem aresta voltando nele mesmo, então ele é um grafo simples. Tá? Agora, se ele puder voltar nele mesmo, ou tiver mais de uma aresta paralela, tipo essa daqui, ó, um conectado no 2 e um conectado no 2, através de duas arestas diferentes, então eu tenho um multigrafo. Tá? E o grafo completo é um grafo onde quaisquer dois pares de vértices estão conectados. Tá? Então, se eu pegar 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 4, tá? Todas as combinações de pares de vértices, elas estão conectadas. Isso faz o grafo ser completo. Tá? E aqui, lembrando que esse desenho está mostrando grafos não orientados, né? Mas não tem nada que impede de ele ser orientado também. Tá? Então, eu posso juntar a informação de grafo simples, de multigrafo e de grafo completo com a informação de grafo orientado ou não orientado. Tá? Uma coisa não exclui a outra, não. E aí a gente viu aqui alguns conceitos, que é o caminho, né, que vai dizendo quais passos você dá para ir de um vértice até o outro. Então ele vai indicando as arestas, tá? Que ele vai seguindo para poder sair de um vértice até no outro. A gente viu que um caminho simples é que não repete aresta. A gente viu que um caminho elementar é que não repete vértice. A gente viu que um circuito é quando ele sai de um vértice e volta no mesmo vértice sem repetir aresta. E a gente viu que um ciclo é quando ele sai de um vértice, volta no mesmo vértice sem repetir vértices, exceto o primeiro, claro, né? Porque se você foi e voltou nele, é claro que repete ele, tá bom? E o comprimento diz quantas arestas você teve que andar para poder chegar no seu destino, tá? E aí a Júlia está perguntando ali se eu posso repetir sobre a aresta incidente. Sem nenhum problema. A aresta incidente é a aresta que chega no vértice, tá? Então vamos pegar um desenho aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Esse vértice aqui, ele tem uma aresta incidente nele, que é a aresta 4, 1. Tá? Então é a aresta que chega nele. Essa aresta aqui, ó, ela não é incidente em 1, ela é incidente em 2. Tá? A aresta incidente é a aresta que chega no vértice. Então essa aresta é incidente em 1, essa aresta é incidente em 2, essa aresta é incidente em 4, ó, em 3, desculpa. Essa aresta também é incidente em 3 e essa aresta é incidente em 4. E o grau do vértice é o número de arestas incidentes nele. Então, esse cara tem grau 1, porque só chega essa nele. Esse carinha aqui tem grau 1, porque só chega essa nele. Esse carinha aqui tem grau 1, porque só chega essa aresta nele. E esse carinha aqui tem grau 2, porque chega essa aresta e essa aresta. Tá? Então, isso aqui é só um resuminho. Tá? E a gente terminou
falando desse cara aqui. E eu até comentei, mais é curiosidade mesmo, eu achava que o nome desse cara pronunciava Euler, tá? E aí eu realmente fui buscar e confirmei que a pronúncia é Euler mesmo, tá? Só que a gente não fala grafo euleriano, entendeu? Fica até ruim. A gente fala euleriano mesmo. Então, apesar da pronúncia do nome estar errado, né? Eu não vou ficar pronunciando correto aqui não, porque fica até difícil de depois você conversar com outra pessoa, porque a pessoa vai virar e falar assim, gente, quem que é esse Euler aí que eles estão falando? Então eu vou continuar usando aqui o nome de Euler, tá? Mas a pronúncia realmente é Euler. É porque eu tinha essa impressão de que era Euler, falei, aí depois eu comecei a falar, gente, mas eu nunca ouvi falar de circuito euleriano. Aí eu fui, dei uma pesquisada aí nas pronúncias e tudo, e confirmei, tá? Então eu vou continuar usando Euler, mas o nome do cara é Euler, tá? É, eu também acho o Euler mais fácil de falar. Inclusive, nós vamos ver um carinha aí que chama Hamilton na aula de hoje e que a gente fala hamiltoniano, entendeu? É a mesma coisa daqui, porque soa difícil pra gente, tá? Então vamos lá. O que que esse Euler aqui, ou Euler, ele quer? Ele quer que você passe por todas as arestas, tá? Então, toda vez que aparecer o nome dele, é porque tem que passar por todas as arestas. Então, o que que é um circuito? Um circuito não é que sai de um vértice e vai até no outro? Então, um circuito de Euler é um circuito que sai de um vértice, vai até no outro, tá? E que contém todas as arestas, tá? Porque esse cara aqui fala que tem todas as arestas, tá bom? E o que que é um grafo euleriano? É que ele contém um circuito. Então, se ele tem um circuito, ele é um grafo euleriano, tá bom? E aqui vem algumas propriedades para, né, para poder juntar com essa informação. Mas isso aqui são propriedades, tá? O importante é você lembrar do conceito. Se tem o Euler, é porque tem que passar por todas as arestas. Tá bom? E aí tem o problema lá da ponte, tudo. Eu nem me arrisco a falar o nome da ponte lá, o nome da cidade, que é esse aqui, né? Vai saber como é que fala isso aqui? Mas, porque o outro lá eu sabia que era Euler, então, mas isso aqui eu não vou nem arriscar, não. Mas vamos lá. Então a gente tinha esse problema e viu que não tinha solução, tá? E aí o que acontece? Assim como o Euler lá, esse cara aqui, ó, ele não chama Hamilton, não. Ele chama Hamilton, tá? Mas a gente vai usar como Hamilton aqui também para poder facilitar nossa vida aqui por conta das palavras que aparecem, tá? E aí o seguinte, qual que era o problema que esse cara queria resolver aí, esse William Hamilton? Ele queria dar a volta no mundo, mas dar a volta no mundo para ele lá era passar por 20 lugares, tá bom? O problema dele era esse visitar esses 20 lugares aí, mas o número de lugares não importa, tá? O importante é a proposta aqui. Então, ele queria fazer um ciclo. O que é o ciclo? O ciclo é aquilo que eu saio de um vértice, volto no mesmo vértice, né? Então, se eu sair de um determinado vértice, eu tenho que voltar nele. Isso é o conceito de ciclo. Sem repetir vértice, tá? Exceto o primeiro, claro. Isso aí, se não tiver jeito de repetir o primeiro, seria insolúvel, né? Então, o que que o cara queria fazer? Ele queria dar uma volta ao mundo, saindo de uma cidade, passando por outras 19 cidades e voltando na primeira cidade, sem repetir. Tá? Então, ele queria determinar um ciclo que passa em cada cidade uma única vez. Então, mapeando isso aqui para grafo, cada cidade é um vértice e as ligações entre as cidades seriam as arestas. Tá? Então, era isso daí que ele queria fazer. Tá? Então, vamos lá. O que o Hamilton trouxe aqui para gente? Assim como o Euler trouxe que tinha que passar por todas as arestas, o Hamilton ele trouxe aqui para a gente que agora tem que passar por todos os vértices. Tá? Então, passar por todas as arestas é o Euler e passar por todos os vértices é o Hamilton. Tá? Então, o que é um caminho hamiltoniano?
é um caminho elementar, né? Por que elementar? Porque não repete vértices, que contém todos os vértices do grafo. Tá? Então, eu tenho que sair de um vértice e ir até outro vértice, passando por todos os vértices, sem repetir. Tá? Esse é um caminho. E o que é um ciclo? O ciclo é a mesma ideia do caminho, porém o início e o fim é o mesmo vértice, né? Porque ele tem que voltar no mesmo. E o que é o grafo hamiltoniano? Ele é um grafo hamiltoniano se ele tiver um ciclo hamiltoniano. Tá? Da mesma forma que um grafo euleriano é um grafo euleriano se ele contém um circuito euleriano, um grafo hamiltoniano é se ele tiver um ciclo hamiltoniano. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, só para a gente poder guardar. O Euler está relacionado com vértice. Com vértice não, com aresta. Tá? O Euler está relacionado com aresta. Então, o que está relacionado com aresta? Circuito. Tá? Então, o grafo euleriano é se ele tiver um circuito euleriano. E o que o Hamilton está relacionado? Ele está relacionado com vértice. Tá? E o que está relacionado com vértice? Ciclo. Circuito está relacionado com aresta e ciclo está relacionado com vértice. Tá? Então, um grafo hamiltoniano é um grafo hamiltoniano se ele tem um ciclo, tá? Porque é o que está relacionado com aresta, se ele tem um ciclo hamiltoniano. Tá bom? Vamos ver o que o pessoal está escrevendo ali. Mas enquanto o pessoal, vamos ver. Circuito é não repetir aresta e ciclo é não repetir vértice. Isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Só que ele tem que ir e voltar para o mesmo, tá? Então é isso tudo que você falou, Alexandre, porém ele tem que voltar no do início. Quando ele não volta, é só caminho. Quando ele volta, é ciclo ou circuito, tá bom? Então é isso mesmo que você falou, circuito é não repetir aresta e ciclo é não repetir vértice, tá certinho. Só que ele tem que voltar onde ele começou. Tá? Quando ele não volta, é só caminho. Beleza? Caminho elementar é o que mesmo? Júlia, caminho elementar é um caminho que não repete vértice. Tá? Então, circuito não repete aresta e caminho e ciclo não repete vértice. Um caminho simples é um caminho que não repete aresta e um caminho elementar é um caminho que não repete vértice. Tá bom? Então vamos lá. Aí o seguinte, isso aqui é mais informações, tá? Importante a gente guardar esses conceitos aqui. Mas gasta um tempo, tá? A gente tem que associar o Euler com aresta e o Hamilton com vértice, tá bom? É isso aí que a gente tem que guardar. Então vamos lá. Aqui, ó. Existem algoritmos polinomiais. Então o que é um algoritmo polinomial? É um algoritmo que está na ordem de alguma coisa elevado a um número fixo aqui. Não importa se esse número é grande, tá? 2, 3, 100, 1000, não importa. O importante é que a ordem, a base aqui, ó, do expoente é que é o parâmetro, tá? Então, essa ordem de grandeza aqui é muito grande, mas ela continua sendo polinomial, tá? É diferente disso aqui, ó. Isso daqui, a base é pequena, mas ele é exponencial, porque o parâmetro está no expoente, tá bom? Então, o que acontece? Existem algoritmos polinomiais, ou seja, o n está aqui, tá? E aqui tem um número, tipo 6, 3, 9, não importa. Então, existe algoritmo polinomial para determinar circuito euleriano, mas não tem algoritmo polinomial para determinar ciclo hamiltoniano. Tá? Então, a ordem de complexidade que o Hamilton trouxe aqui para a gente
é bem maior do que o Euler trouxe. Tá? O O, O é ordem de grandeza. Tá? É da ordem de grandeza aqui. Ele está limitado, tá? Por esse polinômio. Tá? Isso aqui é o custo da função. Entendeu? Aí tem função teto, piso, e esse daí é que ele tem uma faixa, tá? Um limite. Ele está mais ou menos na ordem ali, ó, de n elevado a 6. 6 no meu exemplo aqui, tá? Aí esse é o custo da função, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Então é o seguinte, o Hamilton, ele trouxe uma complexidade muito maior. Então, assim, é muito mais difícil saber se é possível fazer alguma coisa sem repetir vértice do que saber se é possível fazer alguma coisa sem repetir aresta. Tá? E o problema mais comum relacionado com essas coisas aqui do Hamilton, não custo de hardware não, é o custo mesmo da função, é a quantidade de operações que ele tem que fazer. Tá? Por exemplo, o bubble sort lá que a gente aprendeu, ele não tem que passar para cada item, ele não tem que passar por todos os outros? Então, se eu tenho n itens, significa que ele tem que passar por n vezes n. Então, é n elevado ao quadrado. Isso é a ordem dele. Tá? É a ordem de grandeza dele. É quantas operações têm que ser feitas. Entendeu? Para você ter uma ideia se aquele algoritmo é eficiente ou não. Tá? Então é o seguinte, qual que é o problema aí do caixeiro viajante? O problema do caixeiro viajante conhecido é que o cara mora numa cidade, ele tem que vender os trem dele, tá? E ele tem que voltar para casa para dormir. É isso. Tá? Ou voltar para casa para abastecer, não importa. O importante é que ele tem que sair da casa dele e voltar para a casa dele. E como que ele faz? Ele vai passando pelas cidades vendendo as coisas, né? Caixeiro viajante é o cara que viaja vendendo os negócios dele. Só que ele quer isso daí com o menor custo possível. Tá? Esse é o problema do caixeiro viajante. É como sair de uma cidade, passar por todas as outras cidades, sem repetir a cidade, e voltar para a casa dele com o menor custo possível. Tá? Esse é o problema do caixeiro viajante. Que tem a ver com o problema de dar a volta ao mundo. O que o cara queria fazer? Queria sair da cidade, passar por outras 19 cidades, com o menor custo possível, e voltar para a cidade dele. Tá? Então, esse é o problema do caixeiro viajante. Tá? E aí o seguinte, nós vimos agora os conceitos relacionados com o grafo, mas a gente não sabe como implementar um grafo ainda. Então, na última aula, o pessoal falou assim, isso aí para mim parece lista. Tá? E aí eu virei e falei, olha, você pode usar a lista para implementar grafo, não tem nenhum problema. Tá? Inclusive a gente vai ver aqui, ó, essa segunda bolinha aqui. Ó. Porém, grafo é uma coisa, lista é outra. Se a gente usa lista para implementar grafo, é uma opção nossa. Tá? Mas tem outros tipos de implementação. É igualzinho com a árvore lá. A gente pode usar lista para implementar árvore, mas árvore é outra estrutura de dados. Então, grafo é outra estrutura de dados, não é lista. Mesmo que a gente possa implementá-lo com lista. Tá? Então, a gente pode implementar com matriz, com lista e com matriz aqui. A gente vai ver as opções. Tá? Então, a gente vai ver aqui 3 formas de implementação de grafo. Tá? Então, vamos lá. Matriz de adjacência. Uma matriz de adjacência é a matriz que vai dizer se existe uma aresta entre 2 vértices. Tá? Então, vamos fazer um desenho aqui para a gente poder entender. Tá? Vamos colocar minha habilidade 0 de desenho aqui.
Engraçado que eu fiz tão pequeno que não dá nem para escrever o número dentro, né? Mas, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Escolher uma outra cor aqui. Faz de conta que seja esse grafo aqui, tá? Inclusive, aqui no slide, está falando de grafo não orientado, mas tanto faz orientado quanto não orientado. Nós vamos entender aqui, ó. Eu fiz orientado e depois a gente transforma ele no não orientado, tá? Que é mais fácil de entender. Então, é o seguinte, uma matriz de adjacência. Então, o que a matriz vai indicar? Vai indicar se existe uma aresta entre o vértice I e o vértice J. Então, vamos fazer a nossa tabela aqui, ó. Nossa, isso aqui me traz tanta recordação boa, tipo mapa de Carnot. Relembrar é viver intensamente, né? Nossa, adoro mapa de Carnot. Na verdade, eu adoro ISL, né? Mas vamos lá. Então é o seguinte, lembrando que como ele é um grafo orientado, então vou colocar aqui até de outra letra, até de outra cor, né? De outra letra não, de outra cor. I, J. Então, é uma aresta de I para J, tá? Então, deixa eu escrever aqui do lado, ó. De I para J, tá? Porque como ele é orientado, a ordem aqui importa, né? Então, é de I para J. Então, é o seguinte, existe aresta de 1 para 2? Então, aqui, ó, de I1 para J2? Existe. Tá? Aqui é porque eu posso fazer o desenho que eu quiser, né? Mas de implementar no computador a gente põe 1 e 0. Estou só marcando de verde aqui para dizer que tem. Tem de 1 para 1? Não tem. Tem de 1 para 3? Não tem. Tem de 1 para 4? Tem. Aí vamos lá. Tem de 2 para 1? Agora eu estou no 2 aqui, ó. É de 2 para 1. Tem de 2 para 1? Não tem. Tem de 2 para 2? Não tem. Tem de 2 para 3? Tem. Tem de 2 para 4? Não tem. Agora, tem de 3 para 1? Não tem. De 3 para 2? Não. De 3 para 3? Não. De 3 para 4? Tem. E de 4 para 1? Tem? Não. De 4 para 2? Tem. De 4 para 3? Não. E de 4 para 4? Não. Então, isso daqui, ó, é a nossa matriz de adjacência. Ele fala que existe uma aresta de I para J, tá? Porque tem ordem, o grafo é direcionado, tá? E aí o restante aqui, ó, é que não tem, né? Beleza. E aí, quando eu vou fazer isso no computador, eu coloco, por exemplo, 1 para dizer que tem e 0 para dizer que não tem. Então é o seguinte, como que eu faço para poder saber se existe uma aresta entre I e J? Eu vou na matriz, na linha I, na coluna J e olho. Se aquele cara é 0, não tem. Se aquele cara é 1, tem. Entendeu? Aí eu quero saber quantas arestas tem no meu grafo. Para eu saber quantas arestas tem no grafo, é só eu contar quantos uns tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Agora, e se eu quiser que o meu grafo não seja orientado? Então deixa eu copiar aqui, ó. Se meu grafo não é orientado, significa que se existe de I para J, existe de J para I também. Tá? É essa a diferença. Então, se existe de 1 para 2,
existe de 2 para 1. Então, esse cara aqui, ó, existe. Se existe de 1 para 4, existe de 4 para 1. Se existe de 2 para 1, existe de 1 para 2. Se existe de 2 para 3, existe de 3 para 2. Se existe de 3 para 2, existe de 2 para 3. Se existe de 3 para 4, existe de 4 para 3. Tá? E se existe de 4 para 1, existe de 1 para 4. Se existe de 4 para 2, existe de 2 para 4. Se existe de 4 para 3, existe de 3 para 4. Entendeu? Então, isso aqui, ó, para o direcionado, e esse aqui para o não direcionado. Tá? Se aqui não tivesse seta. Tá? Se aqui não tivesse a seta. Faltou 2, 4? Deixa eu ver aqui. Ah, valeu. Isso mesmo, faltou 2, 4. Muito obrigado. E aí o seguinte, uma coisa que não está escrito ali no slide, tá? Mas que a gente consegue ver relativamente fácil aqui, deixa eu fazer uma outra linha, é o seguinte. Quando o meu grafo é não direcionado, eu nem preciso de uma matriz completona. Eu posso usar uma matriz diagonal, porque é simétrico, tá vendo? O lado de cá é espelhado com relação ao lado de cá. De lá, né? Lado de cá, lado de lá. Tá? Ele é espelhado. Então, se eu quiser ganhar alguma coisa na memória, vamos dizer assim, nossa, eu estou gastando memória infinita e preciso economizar. Se o meu grafo é não direcionado, eu posso usar matriz de adjacência só com metade dela. Entendeu? Porque se existe para 1, 2, existe para 2, 1. Se existe para 1, 4, existe para 4, 1. Tá? Aí é só você organizar os seus números de maneira que, se você estiver usando o pedaço daqui de baixo, deixa eu marcar de amarelo. Se você estiver usando o pedaço de baixo, o maior sempre tem que ser o i. Tá? Agora, se você estiver usando... Ixi, está acabando minhas cores aqui, né? Agora, se você estiver usando a matriz de cima, aí o i tem que ser sempre o menor. Tá? É só isso. Mas isso aqui é otimização, tá, gente? Nem está escrito no slide. É porque eu estou passando mais informações para vocês à medida que eu estou explicando. E aqui no slide ele está falando que é um grafo não orientado. Mas não é só para não orientado. É para orientado e não orientado. Já estou passando tudo de uma vez aqui para vocês. Tá? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Isso aqui é matriz de adjacência. Matriz de adjacência vai ficar mais ou menos assim na memória? Não, vai ficar exatamente assim. Mais ou menos não, vai ficar exatamente assim. Isso. Então, com essa matriz eu posso construir o grafo? Exatamente. O grafo seu está construído numa única matriz. Então, se você tem um grafo aqui, ó, vamos colocar minha habilidade de escrita aqui. Ó. Se você tem um grafo Se você tem um grafo com vértice e arestas, e n é o número de vértices e n o número de arestas, então a sua matriz
de adjacência, ela é uma matriz N por N. Tá? Então, não importa o número de arestas. Para você construir uma matriz de adjacência, importa o número de vértices. Tá? Aqui, ó. O N é o número de vértices. Deixa eu marcar aqui, ó. Tá? Então, o parâmetro importante para construir uma matriz de adjacências é o número de vértices, tá? Deixa eu ver o comentário aqui e eu falo mais coisa aqui. Então, vamos lá. Então, em código, eu teria que criar uma matriz, em alguns valores seriam 0 e outros o valor de um vértice. Não, outros é se tem ou não tem. Aqui, ó. Aqui, ó. 1 se existe aresta IJ e 0 se não existe. No meu caso aqui, ó, verdinho, né, com o tique se existe e x se não existe. O valor do vértice é no IJ, exatamente. Aí o conteúdo da célula diz se tem ou não aresta. Entendeu? Então, deixa eu abrir um outro aqui, ó, para a gente não perder esse desenho aqui, ó. Então vamos fazer o processo inverso aqui, ó. Faz de conta que eu tenho essa tabela aqui, ó. Nossa. Eu podia usar pelo menos o recurso de linha reta, né? Já ajudava, né? Porque uma coisa é desenhar mal, a outra é não fazer nenhuma linha reta, né? Sendo que a ferramenta já permite isso, né? Mas vamos lá. Aí eu vou fazer o seguinte, vou sair colocando um aleatório aqui, tá bom? Nem sei o que eu fiz aqui, tá bom? Saí marcando bem aleatório mesmo. Seguinte, como é esse grafo? Primeiro, 4 vértices, né? Porque o que diz o tamanho da matriz é o número de vértices. Então, eu tenho 4 vértices. Vamos lá. E agora vamos construir as arestas aqui, né? Vamos lá. Que cor que eu estava usando? Roxo. Vou fazer roxo aqui. Então, vamos lá. Do 1 para o 1 não tem. Do 1 para o 2 não tem. Do 1 para o 3 tem. Então, do 1 para o 3. Do 1 para o 4 tem. Tá? Então, agora eu estou fazendo o processo inverso. Ó. Eu tenho a matriz e estou desenhando o grafo. Do 2 para o 1 tem. Do 2 para o 2 tem. Do 2 para o 3 não tem. E do 2 para o 4 tem. Do 3 para o 1 não tem. Do 3 para o 2 não tem. Do 3 para o 3 tem. Do 3 para o 4 não tem. Do 4 para o 1 tem. Do 4 para o 1. Do 4 para o 2 não tem. Do 4 para o 3 não tem. E do 4 para o 4 tem. Tá? Então pronto, tá aqui. Ó. Peguei a matriz e construí o grafo. Tá? Vamos ver aqui o que é que o pessoal escreveu. Então ficaria 0 para não tem aresta e 1 para tem aresta. Isso. Aí a Júlia falou que sim, é isso mesmo. Eu colocaria verdadeiro ou falso. Beleza. 2 para o 4, o que eu errei? Não, 2 para o 4 não tem não. 2 para o 1, 2 para o 2, 2 para o 4 não tem não.
Obrigado aí quem escreveu isso. Quem foi que escreveu? É o Alexandre. Realmente não tem não, viu? Não viajei na hora aí. Do 2 para o 4 não tem não. Então, não, eu coloquei que tinha no desenho, mas já apaguei aqui, porque realmente está errado. Tá bom? Então é o seguinte, aqui ó, isso aqui é uma forma de representar. E que tipo de grafo é esse aqui? Qual que é a descrição completa desse grafo aqui? Isso, ele é multigrafo, isso. Mas está faltando coisa aí. A descrição completa. Multigrafo direcionado, exatamente. Tá? Então a descrição completa dessa matriz que eu inventei aqui, ó, eu fui colocando os tiques aqui aleatoriamente, isso aqui é a representação de um multigrafo direcionado. Tá? Ele é multigrafo por causa desse laço aqui, tá bom? E essa representação aqui, ó, ela não me permite ter isso aqui não. Tá? Não tem jeito de eu fazer isso aqui não, ó, nessa representação, tá bom? Mas como ele tem esse laço aqui, ele é um multigrafo, tá bom? Só por conta disso. No código, posso colocar IJ como constante? Então, aí o que acontece, Júlia? Depende da sua representação. Se o seu grafo não puder crescer o número de vértices, pode ser uma constante. Na verdade, o mais legal é ser uma constante mesmo. Mas é porque tem vez que você vai implementar que você pode ir adicionando vértices. Né? Aí, no caso, ele não vai ser uma constante. Tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Esse slide aqui ó, falava de grafo não orientado. E aí eu mostrei para vocês que dá para fazer para multigrafo, só por conta do laço, né? Não dá para fazer essa aresta paralela aqui. E dá para fazer ele direcionado ou não direcionado, tá? Então aqui a gente tem não direcionado, aqui a gente tem direcionado, e aqui exemplo de multigrafo direcionado, tá? Então é bem genérico esse negócio de matriz de adjacência. Dá para a gente fazer bastante coisa com isso aí, tá? É a alocação dinâmica. Alocação dinâmica. Ou lista, né? A gente vai ver aqui também, tá? Inclusive nesse caso, talvez o mais ideal seria lista, seja lista, tá? Mas vamos lá. Antes de eu passar para o próximo aqui, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Vocês podem ver que tem muito X e pouco tique aqui, tá? Aqui já é o contrário, tá? Mas o que acontece? Essa representação aqui, apesar dela ser muito rápida o acesso, ela desperdiça bastante memória. Porque se o meu grafo ele é muito espaçado, significa que eu tenho poucas arestas, eu acabo gastando muito espaço para falar que não tem aresta. Tá? Porque, olha só, eu tenho que falar que tem aresta, claro, né? Isso aí eu sempre tenho que falar. Só que acontece que, numa matriz de adjacência, eu também tenho que falar que não tem aresta. Então, não é só falar que tem, eu tenho que falar que tem e que não tem aresta. Então, se eu tiver muitos não tem aresta, que é tipo esse aqui, ó, é um grafo bem espaçado, eu acabo gastando muito espaço, tá? Então eu ganho em desempenho, porque eu consigo colocar e tirar uma aresta muito fácil, eu consigo saber se aquela aresta está presente muito fácil, eu consigo andar nesse grafo muito, muito rápido, porém ele gasta muita memória, tá? Então não precisa de muito esforço para a gente ver aqui que esse negócio é quadrático, né? Então, se eu tiver aqui um grafo com 1000 vértices, já é 1000 vezes 1000, né? E 1000, sim, é nada. Tá? Então, eu já tenho 1 milhão de células, tá? Por conta de um grafo relativamente pequeno. Então, é interessante saber? Sim. Mas não é a estrutura de dados mais adequada para a gente usar em todos os casos.
Tá? Quando o grafo é muito espaçado, matriz de adjacência não é das melhores estruturas, tá bom? Por conta de gasto de memória. Tá? Então vamos continuar aqui. É só para a gente refletir. Tá? Porque senão vem falar, então eu vou usar sempre esse aqui. Não, tá? Porque se fosse para a gente usar sempre esse aqui, não precisava ver outros. Então é mais uma reflexão aí para a gente pensar se essa estrutura de dados é sempre legal. Você tem alocação dinâmica em C Sharp? Sempre tem. Tá? Na verdade, em C Sharp lá, toda vez que eu uso o new lá, é como se eu estivesse chamando malloc. Entendeu? Então, eu crio um objeto, é alocação dinâmica. Eu crio um vetor, alocação dinâmica. Tudo ali é alocação dinâmica. Então, em C Sharp é mais alocação dinâmica do que estática, propriamente dito. Então, vamos lá. Aqui é a mesma coisa, né? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Eu fiz algumas alterações nos slides, viu, gente? Se alguém pegou uma cópia e guardou para si, pega a cópia atualizada hoje, tá? Eu fiz algumas modificações no slide, coisa pouca, mas eu fiz e já atualizei no Classroom, tá? Aí aqui está falando, ó, uma matriz de adjacência para um grafo orientado é uma matriz tal que se não existe aresta IJ, então é zero. Se existe IJ, então é 1, a mesma coisa. Mesma coisa. É. É porque é a mesma coisa, né? Eu não sei como escreveria de maneira diferente, não. A, a única coisa aqui, ó, é que se for não orientado, se existe para IJ, existe para JI também. Tá? Talvez esteja faltando essa informação aqui, ó. Porque senão é a mesma coisa, né? Mas vamos lá. O importante é que vocês tenham entendido. E o seguinte, e se a minha aresta tem valor? Tá? Que é grafo valorado. Vamos voltar aqui, ó. Isso aqui, ó. E se minha aresta tem valor, o que que muda? Isso, eu substituo um pelo valor, perfeito, é isso mesmo. Tá? Eu vou colocar o valor. Aí é o seguinte, só uma coisa também para chamar a atenção de vocês, é que aqui a gente está assumindo que a aresta nunca pode ter valor zero, né? Porque se a aresta pode ter valor zero, então eu preciso de duas matrizes. Eu preciso de uma matriz para dizer se tem, e eu preciso de uma matriz para dizer o valor. Porque do jeito que está aqui, ó, tá? Do jeitinho que está aqui, é mais para vocês prestarem atenção nas coisas que pode dar errado. Porque se zero indica que não tem, e se tem uma com valor zero? Entendeu? Então, tem problema. Quando a gente tem esse caso, a gente tem que ter duas matrizes. A gente tem que ter uma para dizer se tem ou não, e a gente tem que ter outra para dizer qual é o valor, tá? Ou então você faz o seguinte, tá? Que é uma outra coisa também. Você vira e fala assim, você define uma constante que indica que não existe, tá? Então, por exemplo, assim, pega o menor número negativo, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. 2 elevado, cadê ele aqui? Não tô achando. 2 elevado a... Tá. O que eu tô fazendo de errado aqui? Beleza. Então, você pega o menor número negativo, por exemplo, e vira e fala assim, tá? E aí, ao invés de usar zero, você usa esse valor aqui, entendeu? Porque aí você pode
no caso aqui, ter valores para a aresta entre menos 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7 a entendeu? Então, assim, é só uma definição diferente, mas para mostrar para vocês como contornar um problema, entendeu? Então, se eu tiver um grafo valorado e puder ter aresta com valor zero, então eu não uso zero para dizer que não tem aresta, sabe? Eu escolho um outro valor, tá? Aí, eu falo assim, e se eu puder ter aresta com esse valor? Ué, cara, aí se você puder ter aresta com esse valor, cria duas, então. Entendeu? Assim, eu tô só dando aqui um jeito de contornar essa definição aqui. Entendeu? Tipo, criar uma faixa, depende do que você quer representar ali. Entendeu? Aí você define um valor como não tem aquela aresta. Então, a moral aqui é que não necessariamente precisa ser zero, tá? É essa moral aqui do comentário que eu estou dando no slide aqui. Aqui fala que é zero e colocar o valor. Mas não necessariamente com zero. Eu acabei de dar uma alternativa aqui para não zero para poder possibilitar ter aresta com custo zero, tá bom? Vamos ver aqui os comentários. Leandro em C Sharp, mesmo que eu trate como falso, eu ainda assim não poderia utilizar zero? Então, aí o que acontece? Depende do tipo que você está guardando a matriz, né? Se você estiver guardando a matriz inteiro, aí não é falso, entendeu? É zero que você coloca lá. E se você estiver fazendo uma matriz de booleano, aí não é zero que você coloca, é falso, entendeu? Os dois não andam juntos, não. Não tem jeito de você virar e falar assim, não, quando é zero, então significa que o valor é zero. Mas quando é falso, significa que não tem. Não tem essa opção, não, entendeu? Você pode fazer uma matriz de 3 dimensões? Pode. Você pode colocar outras informações? Pode, não tem nenhum problema, não. Só que você ter uma matriz de 3 dimensões é a mesma coisa que você ter duas matrizes, né? 2, 3, 4, 5. O problema é o mesmo. Entendeu? Que aí você fala que uma dimensão é para dizer se tem ou não e na outra o valor. Tá, tudo bem. Mas é a mesma coisa de ter duas matrizes. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Beleza, então vamos lá. Agora, e lista de adjacência? Tá? Que é uma outra forma de representar grafo. Tá? Nessa representação, emprega-se a estrutura de lista, tá? Que vocês até citaram na aula passada, de modo que as n linhas da matriz de adjacência são representadas com n lista encadeada. Então vamos pegar aqui para vocês entenderem. Vou deixar o meu grafo aqui, vou arrancar essas figurinhas aqui. Como que é a representação de lista de adjacência? Você tem um vetorzinho que representa os vértices. Então, se eu tenho 4 vértices, eu continuo tendo aqui 4 posições, tá bom? E aí, o que esse cara fala? Esse cara fala em quem que ele está ligado, tá? Então, observa aqui, ó. Olha só que lindo, olha. Esse desenho aqui, na verdade, o desenho é horroroso, né? Mas o que ele representa é fantástico. Olha só, isso aqui significa que ele está apontando para um cara
que ele está conectado. Olha só, e o 1 está conectado em quem? Está conectado no 2. Olha que lindão. Olha só. Mas o 1 também está conectado no 4, tá vendo? Gente, eu acho esse negócio aqui fantástico. Olha, a gente pegando as nossas estruturas de dados que a gente conhece e usando aqui para poder fazer um trem legalzão. Olha aí para você ver. Então, o que que acontece? Para você saber se um está conectado no 4, você tem que andar aqui, tá vendo? Então ele não é tão rapidão igual matriz de adjacência. Mas em compensação, eu não gasto espaço para poder falar que eu não tenho aresta. Eu só gasto espaço para falar que eu tenho aresta, tá vendo? Então aqui, ó. Ah, eu não estou aqui? Então eu estou falando do 1. E quem que está ligado no 1 aqui? O 2 e o 4. Então significa que tem aresta do 1 para o 2 e do 1 para o 4. Aí do 2. O 2 não está conectado aqui só no 3? Então olha só que lindão. Aí o 3. O 3 está conectado no 4. E o 4? O 4 está conectado no 2. Olha só que lindo. Eu acabei de representar o mesmo grafo, só que agora eu listei aqui, ó, só as conexões existentes. Eu não gasto espaço para falar das não existentes. Entendeu? Então, por exemplo, se o meu grafo ele for espaço, então eu tenho poucas arestas, talvez seja interessante usar essa estrutura de dados aqui. É óbvio que descobrir se existe uma conexão é mais custoso, né? Porque eu tenho que caminhar nessa lista aqui. Agora, em questão de espaço na memória, pode ser que seja vantajoso, tá? Vamos ler os comentários aqui um bocado. Vamos lá. Eu acho é complicado, porque tem que praticar, Sérgio. Vamos lá. O Alexandre concorda com o Sérgio. Seria um vetor de struct? Vetor de struct não. Seria vetor de pointer para struct. Porque você não guarda a estrutura aqui não. Você guarda só o endereço da estrutura. Tá? Ou uma lista mesmo com várias structs ligadas por meio de endereçamento. Isso. Uma lista mesmo com várias structs ligadas por meio de endereçamento. É a sua segunda opção, tá? Beleza? Então vamos voltar para o slide aqui. Repete a implementação com lista, mas aqui desde o início? Ou alguma coisa que você pegou? Um resumo geral? Beleza. Então vamos fazer um resumo. Primeiro, você tem que ter um vetor, tá? De que tamanho? Tamanho do número de vértices. Então observe que esse primeiro vetor aqui você não tem escapatória, tá vendo? Se você tem 3 vértices, você tem que ter um vetor com 3 posições. Aí você tem 50, você tem que ter um vetor com 50 posições. Só que o que cada posição aqui representa? Ao invés de ele ser o valor do vértice, ele é uma lista de vértices. Tá? Isso aqui é uma lista encadeada. Deixa eu colocar aqui uma outra cor aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma lista encadeada. Isso aqui é uma lista encadeada. Isso aqui é uma lista encadeada. E isso aqui é uma lista encadeada. E o que isso aqui tem? Ele tem o endereço do primeiro item da lista encadeada. Tá? Então, o que cada quadradinho desse aqui tem? Tem o endereço da lista de vértices ao qual ele está ligado.
Então, o 1 não está ligado ao 2 e ao 4. Então, no 1, eu tenho uma lista de vértices com os valores 2 e 4. Aí o 2. O 2 não está conectado só no 3. Então, se o 2 está conectado só no 3, o 2 tem o endereço de uma lista que tem o 3. Aí o 3 está conectado no 4. Então, o 3 tem uma lista onde tem o item 4. E o 4? O 4 está conectado no 2. Então, o 4 tem uma lista de itens, que é o 2. Leandro, os valores que cada vértice está ligado estão num struct? Sim, estão num struct. Tá? Então, é como se... Eu já vou ler seu comentário, Júlia. Então, é como se fosse isso aqui, viu, Alexandre? Como se fosse isso aqui, ó. Olha que bonitão. Tá? Vamos ler aqui, ó. O tipo do vetor inicial, então, seria lista encadeada pointer? Perfeito. Tá? Que no meu caso aqui, ó, seria item T pointer. Tá? Então, aqui, ó, para eu poder fazer tudo bonitão, seria como? Beleza? Porque aqui, ó, eu tenho uma variável chamada grafo, tá? Aqui eu posso ter uma estrutura com outras informações também. É só para mostrar isso aqui, tá? Então eu tenho uma variável chamada grafo, que ela é um array, né, ou um vetor com o número de vértices e cada elemento dela é do tipo item T pointer. Tá bom? Vamos continuar lendo aqui os comentários. Então, o valor inicial da lista, isso, acabei de responder que sim. Os vértices têm valor e identificação? Aqui é o número do vértice, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, 2 que aponta para o 4. Aí no 4 vai ter 4 que aponta para nulo. Entendeu? Vamos ver. Eu poderia tratar cada vértice como uma lista e dentro da lista quais posições vértices estão ligados? Sim, é exatamente essa a definição. Exatamente essa a definição. Cada vértice tem uma lista de quais vértices ele está ligado. Tá? Vamos supor que eu acrescente um aqui. Ó. Vamos supor que o 3 está ligado no 1. Tá? Aqui, ó, vou acrescentar esse camarada aqui. Ó. O 3 está ligado no 1. Olha só. Como o 3 está ligado no 1, tá? Agora eu tenho aqui, ó. O 3 está ligado no 1. Beleza? Vamos ver aqui a Júlia. O 1 do vetor inicial é do mesmo tipo do resto da lista? Sim. É do tipo item underline T pointer. Aqui, ó, que é o mesmo do outro, né? E isso aqui é a mesma coisa disso.
Vamos lá, o que o Alexandre escreveu aqui? Não, mas tipo, ao invés de fazer uma lista para cada vértice, tratar o vértice como um item da lista, sendo essa lista de vértice e em cada item lista falar quais vértices. Eu não entendi não, viu, Alexandre? Para falar a verdade, não entendi não. O que é que você escreveu e não. É porque implementar como, como lista de adjacência é isso aqui, ó. Isso aqui é lista de adjacência. Agora, como que você vai criar essa estrutura inicial aqui? O que eu acho mais interessante é ser um vetor. Mas se ao invés de ser um vetor, você quiser fazer com a lista também, você faz com a lista. Vai até umas 3 ideias mais ou menos. Está faltando poucos slides aqui. Para quem entendeu matriz de adjacência, vai entender matriz de incidência assim, bem rapidinho. Tá? Os dois mais complicadinhos são esses dois primeiros aqui. Tá bom? Mas você entendeu, Alexandre? O seguinte, isso aqui ó, é lista. Tá? E o que essa lista diz? Diz em quem ele está ligado. Então é uma lista de adjacência, né? Quais vértices são adjacentes a ele. Então, por exemplo, quais vértices são adjacentes ao 1? O 2 e o 4. Quais vértices são adjacentes ao 2? O 3. Quais vértices são adjacentes ao 3? O 1 e o 4. Quais vértices são adjacentes ao 4? O 2. Então, cada um desses aqui é uma lista de adjacência. Agora, como que você vai criar essa estrutura inicial aqui? Ó, se você quiser usar outra estrutura de dados, não tem problema não. Tá? Mas a ideia, o nome de lista de adjacência vem do fato de que para cada vértice eu tenho uma lista dos vértices que são adjacentes a ele. Tá? Posso trocar então o vetor para fazer uma lista de lista? Pode. Assim como você pode trocar o vetor para ser de vetor também. Entendeu? Não tem nenhum problema. Você pode fazer uma lista implementada com vetor também. Ó. Aqui é porque está feito com lista encadeada. Mas se você quiser fazer com vetor, qual que é o problema? Tem que fazer isso em programação orientada a objeto? Ah, interessante, né? É bem mais legal. Mas se vocês quiserem fazer agora nesse primeiro exercício em C só, pode fazer. Mas é mais legal fazer orientado a objeto. Então, é o seguinte, o Alexandre, qual estrutura de dados que você vai usar é gosto seu, tá? Mas o que é lista de adjacência? Não é uma lista que fala quais vértices são adjacentes? Beleza. Agora, a gente estudou lista. A única forma de implementação de lista é lista encadeada? Não é. Né? Não é a única forma. Entendeu? Então, se aqui, ó, ao invés do ponteiro para uma lista encadeada, eu tiver um ponteiro para um vetor também, tá? Desde que eu saiba o tamanho dele, pode. Não tem nenhum problema, não. Tá? Só que é interessante você saber quantos são, né? Porque afinal de contas você tem que andar aqui. Tá? Então vamos voltar para o slide aqui. Eu já dei a explicação geralzona. Agora vamos ver o que está escrito aqui no slide. Talvez o slide esteja explicando tudo que eu falei, né? Vamos lá. Nessa representação emprega-se a estrutura de lista de modo que as n linhas da matriz de adjacência são representadas como n lista encadeada. Ah, beleza. Então está condizente com o que eu falei aqui. Ó. As n linhas são representadas com as listas encadeadas. Tá? Existe uma lista para cada vértice em G. Os nós da lista I representam os vértices que são adjacentes ao vértice I. Ah, beleza. Também tá ok. Tá? Que é isso aqui, ó. Tá? Os vértices que estão nessa lista representam os vértices que são adjacentes a esse aqui. Beleza. Vamos ver se não tem nenhuma bobagem que eu falei, né? Cada nó da lista possui pelo menos dois campos. Vértice e o próximo. Ah, beleza. Então eu até coloquei um códigozinho aqui, ó. O vértice e o próximo. Aqui está escrito o next aqui, tudo a gente usou nome diferente, mas é a mesma coisa. Tá? Então tá aqui. As cabeças das listas podem ser armazenadas em um array de ponteiros para facilitar. Ó, que beleza! É até do jeito que eu fiz.
É porque se eu tivesse que implementar, eu implementaria sim, tá? Então eu acabei fazendo o desenho do jeito que eu implementaria. Mas bom que o slide está condizente aqui com o jeito que eu implementaria, tá? Vamos ver aqui. O que o Lucas escreveu ali? Essa lista de adjacência pode ser implementada nos próprios vértices, que seriam struct? Pode, não tem nenhum problema não. Mas você já entendeu o conceito de lista de adjacência. Agora, onde que você vai guardar o endereço? De onde começa a lista de adjacência, aí é com você, ué. Como que você organiza seu código? Ou bagunça o código, né, dependendo da forma como a pessoa implementa, é gosto seu. O importante é você entender o conceito de lista de adjacência. É uma lista com os vértices que são adjacentes ao vértice que você está representando. Tá? Então, essa daqui é a lista de adjacência desse vértice. Essa aqui é a lista de adjacência desse vértice. Essa aqui é a lista de adjacência desse vértice. E essa aqui é a lista de adjacência desse vértice. Tá? Eu acho que seria mais fácil de navegar, pois aí você já tem acesso ao vértice e pode escolher para onde vai a partir dele. Ué, mas é a mesma coisa que está aqui, tá? Mas é gosto seu. Então vamos lá. Matriz de incidência, para a gente poder fechar. O que é a matriz de incidência? Ela, ao invés de ser uma matriz N por M, ó, N por N, ela é uma matriz N por M. Então, você vai representar na matriz de incidência a aresta. Tá? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui esse trem. Então, olha só. Vou voltar aqui para a nossa arte. Primeiro, agora ela é N por M. Tá? M é o número de arestas. Então, quantas arestas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, a minha matriz agora... Opa, deixa eu usar um negócio de linha reta aqui, né? Agora ela é... Então, seguinte, agora eu tenho que saber também qual linha dessa daqui representa qual aresta. Então, esse número que eu estou colocando aqui não é o valor da aresta, não. Tá? Não é um grafo valorado, não. Eu estou só numerando ela para a gente entender aqui. Ó. Então, essa daqui é a 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4, essa é a 5 e essa é a 6, tá? E a gente tem que saber aqui, ó, qual aresta ele representa. Então, vamos lá. Deixa eu ler os comentários aqui antes de eu começar. Não sei, está escrevendo ainda. Falou, é só indicar? Vamos lá. Olha só como que é a matriz de adjacência. Adjacência não de adjacência, não, desculpa. De incidência. Adjacência é o que eu tinha falado antes. O que é uma aresta incidente? Não é que ela sai de um lugar e ela incide num determinado vértice? Deixa eu ler só o comentário do Alexandre aqui, vamos ver. Agora a gente vai indicar se a aresta está incidindo no vértice, isso. Por isso que chama matriz de incidência, exatamente. Você vai indicar que ela está incidindo no vértice, perfeito. E aí, olha só, que legal.
Então aqui agora eu tenho os vértices e agora eu tenho as arestas. E como que eu faço para representar que a aresta ela está indo de um lugar e vai para o outro? Então, olha só, a aresta 1, ela não liga o 1 ao 2. Então, no vértice 1, ela tem o valor -1, e no 2 ela tem o valor 1. No restante aqui, ó, 0. Tá? Então aqui, ó, o menos indica a origem da aresta e o mais indica o destino da aresta. Tá? Por isso que é uma matriz de incidência, porque ela está indicando que a aresta que sai de 1 incide no 2. Agora vamos ver a segunda aresta. A segunda aresta ela sai do 1 e vai para o 4. Então ela sai do 1 e vai para o 4. O restante é 0. Agora a 3. A 3 ela sai do 3 e vai para o 1. Então, ela sai do 3 e vai para o 1. E a aresta 4? Ela sai do 4 e vai para o 2. Então, ela sai do 4 e vai para o 2. O 5. Ela sai do 2 e vai para o 3. Então, ela sai do 2 e vai para o 3. E a 6, ela sai do 3 e vai para o 4. Então, ela sai do 3 e vai para o 4. Facinho demais, né? Então, o que acontece? Em cada coluna aqui, ó, eu só tenho dois valores diferentes de zero. Os dois valores diferentes de zero representam a direção da aresta. E é claro que é evidente aqui, né, que se o grafo for não direcionado, aqui eu estou mostrando o exemplo direcionado, mas se ele for não direcionado, aí é tudo mais, né? Porque aí ele está incidindo dos dois lados. Cadê? Eu esqueci de algum? Não. Tá? Então, se o grafo for não direcionado, é tudo com mais. Beleza? Deixa eu ver os comentários aqui. É a mesma coisa da outra, só muda a indicação. Isso. Vamos ver o Sérgio aqui. Nesse caso, não tem aquela possibilidade da aresta ser zero igual no vértice, né? Aí não precisa usar o define. Aqui, o que acontece? Eu não estou falando do valor da aresta, não. Tá? Se eu estiver utilizando aresta valorada, tá, Sérgio? Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um define e aqui eu coloco o valor, entendeu? Então vamos supor aqui, ó, que o valor dessa aresta, vamos pegar essa aresta 4 aqui, ó, tá? Porque eu coloquei o número só para facilitar aqui a nossa visualização, tá? Mas vamos supor que ela tenha valor, tá? Então o valor da aresta 4 é 8, tá? Então, eu venho aqui na aresta 4 e ao invés de escrever 1 aqui, ó, eu escrevo 8 e aqui eu escrevo 8, tá? Ou menos 8 aqui. Não tem nenhum problema. Ah, mas e se eu puder ter a aresta com valor zero? Faz de conta que essa aresta aqui tem um valor zero, a aresta 6 tem um valor zero. Então, se eu escrever zero aqui, ó, eu não consigo diferenciar de não ter aresta, tá vendo? Porque é zero aqui, mas é zero aqui, zero aqui. Então, eu preciso arrumar um outro símbolo diferente de zero para indicar que não tem. Aí eu crio aquele define, igual eu fiz aqui, ó. Tá? É porque eu estou dando um exemplo. Peraí, aqui, ó. Isso, estou nesse slide. Eu estou dando um exemplo aqui dele não valorado, mas você pode misturar todos os conceitos, não tem nenhum problema não. Tá?
Mesma coisa se a aresta direcionada tiver valor negativo, né? Então, aí o que acontece? Se o valor puder ser negativo, você também tem que arrumar uma outra forma para poder representar isso, para que você consiga saber a direção. Sabe, eu estou dando assim, é uma geral. Quando você trabalha com valores negativos, ou você pode ter aresta de custo zero, aí você começa a ter problema não só na representação, você passa a ter problema nos algoritmos de caminhamento também, de custo, entendeu? Então, assim, ter aresta com custo zero ou custo negativo traz outros problemas, tá? Eu só estou dando uma geral. Aqui é bastante evidente que se você tiver uma aresta com custo negativo, vamos supor aqui, ó, que essa aresta 1 aqui, ela possa ter o custo menos 4. E aí o que vai acontecer? Aqui, ó, que era menos, vai ficar mais 4. E aqui, que era mais, vai ficar menos 4. Entendeu? Mas aí você não sabe se é porque o custo é negativo ou se é porque a direção está trocada, entendeu? Você não sabe, você tem outros problemas. Então você tem que ir vendo quais tipos de valor que o seu grafo pode armazenar para você ver qual a estrutura de dados mais adequada e, e qual forma de representação desses valores, entendeu? Aí, mas infelizmente não tem uma solução para tudo, não, uma bala de prata, não, sabe? Depende realmente do que você quer fazer. Acabei de mostrar aqui um problema. Se você tiver um custo negativo, você não sabe qual dos dois casos. Então, para você diferenciar, você tem que ter uma outra informação adicional, entendeu? Porque ele não tem bola de cristal. Vai bater o olho aqui, ó, e ele não sabe se ele sai do 2 e vai para o 1 com custo 4 ou se ele sai do 1 e vai para o 2 com custo menos 4, entendeu? Não tem como ele diferenciar. Então você precisa adicionar mais informação, tá bom? Mas isso é só uma ideia geral aqui para a gente entender. E vamos ver o que está escrito no slide aqui então. Vamos lá. Sendo um grafo, um vértice, não sei o que, uma matriz de incidência é uma matriz n por m. Então está aqui, ó, n é o número de vértices por m, que é o número de arestas. Então é n por m, onde o valor de cada elemento é jk. Esse E aqui, ó, eu não entendi essa notação aqui não, mas E vem de edge, tá? Que é aresta. Tá bom? Não entendi essa notação aqui não. Mistura esse J com esse K aqui, nem aparece K em lugar nenhum. Mas tá bom. É a representação de cada aresta, tá? Da matriz é determinada da seguinte maneira. Se a aresta AJ, não tem esse E não, né? Chega ao vértice AI. Então, ele sai de AJ e chega no AI. Tá? Então, aqui, ó, positivo. Menos 1, se a aresta chega no AI, né? Deixa eu ver o que está escrito nessa frase aqui. Parece que está comendo umas palavras aqui. Ah, não tem esse E aqui não. O problema é o E aqui, ó. Deixa eu tirar esse E aqui. O problema é essa palavra E aí que está atrapalhando a nossa leitura. Tá? É se a aresta AJ, tá? Porque lembra que aqui, ó, esse cara aqui, ó, a segunda dimensão é o J, né? Que é a aresta. É se a aresta AJ chega ao vértice AI. Tá? E menos 1 se ela parte do AI. Tá? Então, assim, o valor negativo é a origem e valor positivo o destino. Tá? E zero no caso dela não estar lá. Então o problema é esse Ezinho que está aqui. Ó. Esse E aqui não. Beleza? E agora exercício, para vocês se divertirem.
Tá? Exercício mega sossegado. Deixa eu ver os comentários aqui. E caso fosse valorada a matriz de incidência? Acabei de explicar, né? Caso ela for valorada, é exatamente isso aqui, ó, que eu acabei de falar. É divertido, né? Esses exercícios aqui são bem sossegados. Olha só. Mas Ori realmente é bem divertido, viu, Pedro? Nisso eu vou ser obrigado a concordar. Eu tenho os dois Oris e, e eles são muito divertidos. É um jogo lindo, de uma jogabilidade fantástica, só a história que é muito triste, né? Sim, toda hora os personagens estão morrendo. Eu sou obrigado a concordar com você que diversão é jogar Ori, tá? Mas isso aqui também é diversão, tá? Mas vamos lá. Olha os exercícios aqui, ó. Usando uma matriz de adjacência, crie um grafo orientado e calcule o grau do vértice. Não, isso aqui é fácil demais. Esse aqui é mega ultra sossegado. Olha o 2 aqui, ó. Usando uma lista de adjacência, crie um grafo não orientado e calcule o grau dos vértices. Aí, como você já tem que implementar a lista de adjacência, já fica um cadinho mais chato. Mas se você tem implementação de lista, também é tranquilo. Agora, se você vai fazer ela do zero, né, aí já é mais chato. Agora, se você tem implementação de lista, beleza, só tem que adaptar. E 3, olha isso aqui, ó. Você foi contratado para montar a nova rede do Coltec. O Fabrício cansou e fugiu. Você sabe que existe 10 servidores nessa rede e cada servidor está conectado a 8 máquinas. Então eu tenho 80 máquinas. Os 10 servidores se comunicam entre si, mas cada um é responsável único por suas 8 máquinas. Usando um grafo, faça um programa para detectar quando há falha de comunicação. Ué, bem tranquilo, né? Você pode olhar se existe a aresta, a falha de comunicação entre algum dos servidores. É o mais fácil ainda, ele nem quer saber se é falha de comunicação dos computadores, é só dos servidores. É você saber se existe uma aresta que liga qualquer, se existe um caminho entre qualquer par de servidores, né? Entendeu? Então, assim, se você tem 10 servidores, tem que ter um caminho entre um e o 2, entre um e o 3, um e o 4, um e o 5, até um e o 10. Tem que ter um caminho entre o 2 e o 3, o 4 até o 10. Um caminho entre o 4 até o 10. Um caminho do 5, 6 até o 10. E por aí vai, tá? Sei lá, eu não entendi muito bem o que, que é isso aqui não, sabe? Porque primeiro ele fala das 8 máquinas e tudo, mas depois ele só quer saber dos servidores. Então, a princípio, pode ignorar as máquinas, né? Pelo menos é a leitura que eu estou fazendo inicial. Seria mais interessante o exercício aqui? Aí, olha só, vamos supor que você está querendo gastar, tá? Se o seguinte, se você tiver que saber se tem comunicação entre todos os computadores, aí fica legal, entendeu? Porque tem que ter aresta não só entre o computador que você quer e o servidor dele, mas tem que ter entre os servidores distintos, entendeu? Então tem que ter um caminho de uma máquina I até uma máquina J. Aí fica legal demais. Tá? Então, se você quiser virar e falar, nossa, eu quero gastar todo o meu conhecimento de grafo aqui. Então, vou implementar para todos os computadores, não só para os servidores. Entendeu? Aí fica legal. Entendeu? Não só fica legal, como eu vou ficar feliz. E olha só, aí na hora que você fizer o exercício, vai me dar uma vontade de fazer uma estrela lá para você. Nossa, eu realmente desenho muito mal mesmo. Cada dia que passa, eu tenho mais convicção de que eu vou perdendo a capacidade de desenhar. Eu desenho, desenho, desenho e vai ficando cada vez pior. Isso aqui parece até o Patrick andando. Não, tá muito ruim esse desenho, mas vamos lá. Mas é isso aí, viu, gente? Então, acabou nossa aula de grafo. Nossa aula de sexta-feira é busca em grafo. Então, nós vamos começar a andar nesse grafo aí. Aí o assunto começa a ficar mais divertido. Porque por enquanto a gente só fez grafo. Mas e aí, o que eu faço com o grafo?
Eu só desenho grafo? Aí busca em grafo começa a ficar mais divertido. Que é o assunto que a gente começa na sexta-feira que vem, tá bom? E aí, alguma dúvida? Se não, eu vou encerrar a aula aqui, vou parar a gravação e vou subir o vídeo no YouTube aqui. Aqui, ó, matriz de incidência com grafo valorado, volto sem problema nenhum. O que acontece? Quando o seu grafo é valorado, basta você colocar o valor aqui, entendeu? Agora, quais são os problemas? Quando você pode ter uma aresta com custo zero, então você tem que diferenciar o zero verde do zero laranja. Então, para você diferenciar o zero verde do zero laranja, você tem que criar um outro símbolo para falar que não tem aresta. É tipo isso aqui, ó. Tá? Tipo assim, ó, aresta inexistente. Você tem que ter algum valor diferente, tá? Porque não tem como ele saber que esse zero é diferente desse, tá? Que esse zero representa custo zero e esse zero representa não tem aresta, entendeu? Então não tem como, então você tem que escolher valores distintos. Então você cria alguma coisa desse tipo aqui. Agora, quando você tem a aresta com custo negativo, que foi o que o Lucas perguntou, aí você tem outro problema. Por quê? Você não sabe, nesse caso aqui, ó, tipo aqui, ó, minha aresta é menos 4, tá vendo? Você não sabe se a aresta saiu do 1 e foi para o 2 com custo 4, ou se, não, isso, se a aresta saiu do 1 e foi para o 2 com custo 4, ou se a aresta saiu do 2 e foi para o 1 com custo menos 4. Entendeu? Não tem como você saber. Então você precisa de informação adicional para saber qual dos dois casos, tá? Então é o seguinte, vou resumir aqui para você, Alexandre, pra você poder não agarrar, porque isso daqui é uma pergunta que o Lucas fez. Não é para você preocupar com isso agora. Você pode assumir que o custo aqui é sempre positivo, tá? Para poder ficar mais legal, você assume que ele é natural, tá bom? Então ele vai de zero até valores positivos, não negativo. Porque valor negativo não dá para você saber. Olha só, acompanhe aqui comigo. Você tem, só para você entender o problema, tá? Você tem o vértice 1 e você tem o vértice 2. E aí você tem essa aresta aqui, ó, com custo menos 4, tá? Como que você representaria isso? Você representaria assim, ó. Vamos lá. Como que você representaria? Ele não está saindo do 1, então eu pego esse valor aqui e coloco um valor negativo. Então ele vai ficar mais 4. E ele não está chegando no 2. Então se ele está chegando no 2, é o próprio valor, menos 4. Tá? Só que acontece que isso aqui é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É exatamente aqui, ó. Ele saiu do 2, então tá aqui com valor negativo, e foi para o 1, tá aqui com valor positivo. Então não tem como você diferenciar essas duas situações só olhando para a matriz. Então você tem que colocar uma informação adicional para dizer se você está falando disso aqui ou se você está falando disso aqui. Então, em resumo, vértices, não, arestas com custo negativo, tá? Precisam de informações adicionais.
É isso. Tá? Não precisa preocupar agora com arestas de custo negativo. É isso o resumo. Tá? Eu só expliquei, eu nem ia comentar. Eu só expliquei porque o Lucas perguntou. Ah, mas e se a aresta tiver o custo negativo? Aí eu falei. Tá? Mas não é para você preocupar agora. Não tem nenhum exercício, nada que eu vá pedir, por enquanto, que envolva aresta com custo negativo. Tá bom? Mas entendeu o problema aqui? Então tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Então eu vou fazer o seguinte. Então eu vou parar a gravação, tá? Então eu vou interromper a gravação agora e eu vou subir o vídeo no YouTube. Enquanto isso, vocês estão conectados aí, você pode perguntar qualquer coisa, tá bom?